Fala galera do canal do Tio Ivan, sejam bem-vindos para o nosso segundo dia da Semana da Renda Fixa. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de referência. Vamos falar de Selic, CDI e também de IPCA. Se você por algum motivo chegou nesse vídeo de paraquedas, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente e também ajuda outras pessoas a receberem esse conteúdo. Na aula de ontem nós demos um início aí, um pontapé inicial para tudo aquilo que a gente vai falar durante a semana. Na verdade, todas essas aulas são importantes para que você nunca mais tenha dúvida na renda fixa. Falando propriamente da nossa aula de hoje, eu quero te promover uma reflexão. Queira você ou não, o governo é muito importante para controlar a economia do nosso país. Independente se você é de esquerda ou de direita, a verdade é que a gente vive em um país que é capitalista e é assim que funciona. Então o que é que acontece? Aqui no Brasil, o governo vez ou outra tem que estar dando certo controle à economia para que o nosso país não vá totalmente ao fracasso. E ainda que você possa até discordar quem é que é o melhor, se é Lula, se é Bolsonaro ou se é outro, a verdade é que o governo precisa sim interferir vez ou outra para garantir que a gente não vai ficar totalmente sem dinheiro. Diante disso, você já deve ter sentido na pele algo que nós chamamos de inflação e que talvez as pessoas estão reclamando muito nesse período. A gente viu um aumento muito rápido do preço do arroz, da carne, de tudo enquanto que a gente vai comprar no supermercado. Isso, gente, é o que nós chamamos de inflação. É esse aumento do preço dos produtos que não é acompanhado com o aumento dos nossos salários. Então imagina, se antes com R$100 eu conseguia fazer todo o meu supermercado do mês, hoje eu preciso de R$300, R$400. Então isso é o que a gente chama de inflação. As coisas ficam mais caras, mas a gente não tem mais dinheiro para comprá-las. Pensando em uma forma de controlar essa inflação, o governo criou o que a gente chama de Selic, que é o nosso primeiro indicador de referência. A Selic ela é muito importante para garantir um certo controle a essa inflação, nem permitindo que ela aumente muito e nem permitindo também que ela caia demais. Segundo o site do Banco Central do nosso país, do Brasil, a Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Lá, a sigla significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É uma taxa de juros que vai servir de referência para que o governo possa determinar uma série de coisinhas importantes na nossa vida. Você já deve ter percebido que para o governo arrecadar dinheiro, ele pode fazer isso de uma forma que é muito visível para a gente, que é através do aumento dos impostos. Então, quanto mais impostos, em geral, o governo está recebendo mais dinheiro. Mas outra forma que o governo também tem para conseguir recursos é através do tesouro, é oferecendo títulos do tesouro. Então como é que funciona? O governo pega um empréstimo de você, pega emprestado o seu dinheiro e promete que daqui 5, 10, 20 anos ele vai lhe devolver esse dinheiro, só que esse dinheiro vai estar corrigido pelos juros, né, que vão incidir sobre ele. Então de repente você pode botar R$100 e o governo pode lhe devolver 120, 130, depende muito do tempo e da taxa que ele lhe propõe lá no iniciozinho do seu contrato. Então a Selic, gente, ela vai nortear basicamente como que os bancos vão realizar determinados empréstimos, como que eles vão realizar financiamentos. É uma taxa mesmo básica para que você tenha ali uma ideia de como vão funcionar os juros. E mesmo que essa taxa já tenha sido muito alta no passado, atualmente, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá em 4,25%. Qual que é a importância dela na prática? Galera, imagina, se a taxa Selic tá muito alta, significa que para um banco ele emprestar dinheiro para o seu cliente, ele também precisa cobrar juros que são juros muito altos. Então imagina, você vai pegar um empréstimo no banco e a Selic tá alta, então você quer pegar um empréstimo de R$1.000. O banco fala, olha, eu empresto R$1.000 para você, só que quando você me devolver, você vai ter que me devolver R$2.000. Galera, será se compensa? Esse empréstimo tá muito alto. Então quem determina isso é a taxa Selic. Se ela tá muito alta, a taxa dos empréstimos que você vai fazer também serão muito altas. Então, o que é que acontece? As pessoas que fariam empréstimos, elas evitam fazer esse empréstimo. E aí a gente consegue diminuir o dinheiro em circulação. Isso faz com que a inflação ela acabe caindo junto, porque imagina, se as pessoas não têm dinheiro para comprar, então não tem como os comerciantes aumentarem o preço dos produtos, porque se as pessoas já não estão comprando com eles baratos, então aí, se eles estiverem caros, é que as pessoas não vão comprar
mesmo. Então o Banco Central, quando ele aumenta a taxa Selic, ele em geral está tentando controlar a inflação. Ele está tentando fazer com que as pessoas fiquem com menos recursos, já que elas não vão poder pedir empréstimo nem financiamento, e dessa forma eles conseguem controlar a inflação, porque como as pessoas têm menos dinheiro, elas têm menos poder de compra e assim a inflação ela tende a cair. Por outro lado, se a inflação ela já está baixa demais, o governo ele vai baixar também a taxa Selic. Por quê? Lembra daquele empréstimo que a gente fez lá no banco de R$1.000, né? E que o banco exigia que a gente pagasse 2.000. Se a Selic estiver baixa, imagina agora que a gente quer pegar um empréstimo de R$1.000 e o banco vai querer de volta apenas 1.200. Ou seja, os juros já caiu bastante. Então, se a taxa Selic ela tá baixa, significa dizer que você consegue pegar dinheiro, você consegue pegar empréstimos, financiamentos com juros menores. Dessa maneira, aumenta muito a quantidade de dinheiro na mão da população, na mão das pessoas e, consequentemente, também elas têm maior poder de compra. Então, aquelas pessoas que antes não tinham recursos para fazer compras, agora elas têm. Dessa forma, você impulsiona a economia e aí a inflação ela acaba subindo aos poucos. E aí você deve estar se perguntando, Ivan Junito, é legal se a inflação estiver muito alta, porque aí as pessoas vão ter mais dinheiro. Não, gente, não se engane. Se as pessoas têm mais dinheiro, então vale aí a lei geral do comércio, a lei da oferta e da procura. Se as pessoas têm muito dinheiro, então todos os produtos também vão precisar ficar mais caros. E aí não de nada vai adiantar ter muito dinheiro se os produtos estão muito caros também. E aí é o que acontece em países aí que tem inflações elevadíssimas, onde você tem que ter tipo R$1 milhão, R$2 milhões para comprar um pacote de arroz. E isso é totalmente inviável em um país como o Brasil, por exemplo. Bem, galera, indo agora para o nosso segundo índice de referência, já que a gente está falando tanto da inflação, eu queria falar para vocês de um índice que é chamado de IPCA, que é o principal índice que mede a inflação. IPCA, essa sigla significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele vai dar essa ideia pra gente. Será que os produtos estão caros demais, estão baratos demais? E ele também vai ser um índice muito importante para nortear os nossos investimentos. Então fica ligado que a gente vai falar de investimentos que seguem aí o IPCA como índice de referência. E por fim, o nosso último índice de referência é o CDI, que é um Certificado de Depósito Interbancário. Gente, o CDI ele é um pouquinho mais complexo de entender, mas a verdade é que ao final de um dia, os bancos eles precisam prestar contas com o banco mãe, né, que é o Banco Central do nosso país. Então esses bancos, ao prestarem contas, eles precisam informar quanto de dinheiro que eles têm. Inclusive eles precisam depositar um certo valor lá no Banco Central para garantir que o dinheiro não seja algo nem tão escasso e nem tão popularizado, para garantir exatamente que a inflação não aumente demais, como a gente tem comentado. Então os bancos em geral, eles podem ou terminar o dia com mais dinheiro do que deveriam, ou também terminar o dia com menos dinheiro do que deveriam. E aí eles realizam empréstimos entre eles. Como são empréstimos de curtíssimo prazo, os bancos também não vão emprestar de graça, né? Tipo assim, me dá R$1.000 aí e tal, de boas. Não, eles emprestam também com juros. Mas esses juros, ele é chamado de CDI, né? Um juros ali que vai ser usado como referência para os bancos emprestarem dinheiro um para o outro, tá certo? Para dar uma certa segurança para quem empresta e também para dar uma certa obrigação para quem pede emprestado. Alguns investimentos em renda fixa também vão obedecer o CDI. São os investimentos que a gente chama de CDBs. Inclusive, nós vamos falar melhor sobre eles nas nossas próximas aulas. Bem, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí. Selic é meio complicadinho, né? CDI, IPCA, mas isso vai ser muito importante para nortear os investimentos que a gente vai ver ao longo aqui da nossa semana. Obrigado por terem assistido até aqui. Amanhã tem mais vídeo, hein? Valeu!